Plim, plim. Vamos começar uma boa semana. Vamos começar uma semana com uma palavra de ordem. Qual o tema, Giovanni? Hoje o tema da aula é a palavra. A palavra é. Vamos aprender sobre a palavra. Na oratória clássica, a palavra ela tinha uma importância na estrutura da organização do discurso. Aristóteles ensinava na oratória clássica, um dos fundamentos, dos pilares da oratória clássica era logos, a palavra, a organização, a estrutura do discurso. Na oratória moderna, a palavra tem poder. Na oratória holística, a palavra ela gera autoridade. Uau, é a palavra. Então vamos lá, hoje nós vamos aprender uma parte da estrutura da oratória, PVC. PVC, Giovanni, não é... Isso aí não tem a ver com produtos de material de construção, não. PVC, P, palavra, V, voz e C, corpo. E hoje eu vou pegar uma parte dessa estrutura, eu vou pegar o P, a palavra. E vou falar com você qual é a palavra de ordem da semana. Qual é a palavra de ordem da semana? Então nós vamos aprender o poder da palavra falada. Na oratória, quando eu consigo entender a estrutura da oratória, muitas coisas acontecem. Eu tenho novas oportunidades, tudo pode acontecer. Eu consigo, na minha carreira profissional, conquistar algumas coisas que eu nem imaginava. E a palavra que eu escolhi hoje é o especialista. Eu anotei aqui, para vocês terem uma ideia, olha só, eu anotei aqui inúmeras palavras antes de vir aqui falar com vocês. Anotei inúmeras palavras e cada uma delas tem um poder, o poder da palavra. Ó, veja aí, escute, cada palavra que eu disser, eu quero que você veja, e essa é uma das habilidades da oratória. O orador, o líder, o mago, fazer as pessoas, a partir das palavras, imaginar no seu cérebro imagens, lugares, momentos. Então veja só, escute aí. Eu vou fazer um exercício de 30, 40 segundos. Eu vou falar uma palavra e você vai imaginar algo a respeito dessa palavra. Eu digo a palavra e você imagina. Eu vou dar uma fração de segundos para você imaginar. Alguma coisa vai vir na sua mente, seu cérebro, vai abrir o arquivo das experiências e lá no arquivo da experiência tem algo sobre essa palavra. Porque hoje o tema da nossa aula é palavra. Ó, empoderamento, autoridade, sabedoria, arcanjo, saudade, gratidão, amor, felicidade, mantra, fé, coragem, liberdade, conhecimento, aprender, esperança, atenção, persuasão, claro, espiritualidade, mago, caráter, compaixão, herói, prudência, explorador,
inocente. Legal? Cada palavra, ela representa algo na sua vida. Então, palavras, elas são como flechas. Palavras são gatilhos para um mundo interno. É isso aí. Palavras são gatilhos para um mundo interno. E sabe como que a gente chama esse mundo interno? Arquivo de experiências. Você viu o vídeo que eu fiz aí? Eu fiz um vídeo sobre o medo. Eu criei uma máquina no cérebro. Como que a máquina do cérebro funciona para o medo. E aí eu expliquei sobre os arquivos de experiências. Então, cada vez que eu ativo uma palavra, o meu cérebro, ele busca nesse arquivo de experiência alguma situação, algum momento relacionado a essa experiência vivida com essa palavra. Então, muito cuidado aí com a palavra aposentadoria. Sabe por quê? Porque quando você aciona no cérebro uma palavra, o cérebro ele busca no arquivo da experiência e ele associa a aposentadoria, o fim. A palavra aposentadoria está lá escrito fim. Fim do quê, Giovanni? Sim, agora terminou, trabalhei a vida inteira, agora me aposentei. Ótimo, daí o seu cérebro já está treinado, que logo depois da aposentadoria os nervos podem começar a relaxar, o corpo pode começar a se preparar para se desintegrar. Ô, Giovanni, para com isso. Não, é verdade. Estudos modernos informam e revelam que o nosso cérebro ele emite comandos a partir de algumas palavras. Aí você diz assim, eu não consigo. O cérebro automaticamente diz assim, eu não consigo. Então, o arquivo de experiências, quando você diz assim, eu não consigo, ele já relaxa seu corpo. Diz assim, então tá bom, então senta aí e não faz nada. Eu não posso. Ele já relaxa você. Não posso. Ele não gera em você energia para você alcançar resultado. Então, eu não posso. Eu não consigo. Não é para mim. Eu sou muito velho. Quando você diz assim, eu sou muito velho, às vezes eu encontro pessoas trazendo palavras para mim. Esse povo querendo se aposentar com 30 anos. Se o cara está querendo se aposentar com 30 anos porque ele quer ter uma renda vitalícia para fazer alguma outra coisa, como uma renda de garantia, tudo bem, mas se aposentar para não fazer mais nada, ir para uma praia e achar que a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não vai dar certo. Então o nosso cérebro, ele é programado com palavras. Então hoje o tema é muito importante. Daí vamos lá. Eu escolhi uma palavra, de todas essas palavras que eu citei para vocês, eu escolhi uma palavra para a semana, para você aí. Vim trazer uma tarefa, hoje é segunda. Vim trazer uma palavra para você organizar a sua semana. Uma palavra de ordem. Então, por exemplo, eu uso muito com as minhas equipes palavras que eu chamo de mantra. Várias vezes eu usei marche. Vamos pegar uma história, eu gosto de história. Lá no Antigo Testamento tem uma história de Moisés com o povo. Deus ordenou a Moisés que ele recolhesse de todo o Egito todos os hebreus e nós vamos para uma terra prometida. E aí Deus ordenava para Moisés, dizendo assim, marche, marche. Tá bom. E aí eles marchavam. De dia eles marchavam, e tinha uma nuvem protegendo eles do sol. E eles marchavam. De noite, a nuvem protegia eles do frio. Mas eles tinham que marchar. Só que de tempos em tempos eles paravam e ficavam muito tempo parados. Eles eram uma multidão. Daí Deus dizia assim, marche. Tá bom, daí eles marchavam. Marche, marche, marche. Só que chegou um dia, que teve um dia muito interessante. Eles pararam entre os egípcios que vinham atrás deles. Os egípcios vinham atrás deles, tinham se arrependido de libertar eles, porque agora eles não teriam mais escravos e ainda deram todo o ouro que tinha para eles. E eles se arrependeram. Eu acho que quando
o faraó descobriu que cada um dos hebreus foi na casa de cada um dos egípcios e pegou ouro, o faraó deve ter dito, não, como assim? Mas eles já tinham partido, já tinham marchado. Só que chegou um dia que a multidão estava entre os egípcios e o mar. Pararam perto do mar. E aí tinha um mantra, uma palavra de ordem. Tinha um mantra. Qual é a palavra? Marche. Aí Moisés olhava assim, mas como? Como que eu vou marchar, Senhor? Como que eu vou marchar até o mar aí? Marche, Moisés. Não dá para marchar. E daí o povo começou a olhar e dizer assim, você trouxe nós aqui para o deserto, agora vamos morrer, tá o mar na nossa frente e tá os egípcios nas nossas costas. E aí Deus não fez nada, a não ser dizer, marche. E aí Moisés entra na água. Quando Moisés começou a entrar no mar, que loucura, né? O mar está na minha frente e Deus diz, marche. E aí tem uma palavra que eu escrevi aqui, fé. O que é fé? O que é fé? Marche, Moisés. Então, eu não sei qual é a palavra de ordem que você precisaria hoje. Parece que está tudo sem solução, para frente, para trás. Eu olho para frente, é o mar, eu olho para trás. É o inimigo me perseguindo. E aí a palavra diz assim, marche. Aí quando Moisés entra no mar, uma coisa muito interessante, o mar não se abre aonde Moisés entrou. Não abre aonde Moisés entrou. A lógica teria que ser assim, a partir da palavra que eu entrei no mar, o mar se abriu. A gente tem essa ideia, mas não é assim. Quando você olha e que você lê a escritura, a palavra diz que o mar se abre. Daí você vai ver que o mar abre lá no outro lado. E ele abre no outro lado e vem em direção a eles. Por quê? Para que ele veja de frente o milagre da palavra marche acontecendo na vida deles. E o mar vem de lá para cá, se abrindo, para mostrar para eles que não está abrindo só aqui. Ele já abriu lá no fim. Ou seja, Deus já sabia o final do mar, o final do caminho. Ele mostrou do final para o início. E o mar vem se abrindo e eles entram no mar. Marche. Olha a força do mantra. Marche. Uau! Coragem. Tem uma palavra aqui, bem no início de tudo na escritura, tem uma palavra. Então, o poder da palavra. O poder da palavra. Haja. Lá na escritura em Gênesis está escrito assim, haja. A terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Hoje eu vou, você vai dar uma de pastor hoje? Não, eu vim trazer para você o poder da palavra. E usando a espiritualidade para isso. Usando a escritura como um livro histórico, para mostrar para você o poder da palavra. Está lá em Gênesis. A terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então o Espírito Santo de Deus já estava aí na terra. Só que ele não podia fazer nada. Olha isso, pega esse código, plim, plim. Ele não podia fazer nada. Por quê? Porque a palavra ainda não havia sido pronunciada. Ela não havia sido dita. Então, o Espírito Santo pode estar pertinho de mim, de você, e só esperando uma palavra. E aí Deus diz assim, haja luz, haja. Haja firmamento entre os céus. E aí ele foi dizendo, haja, haja, haja. Haja o animal, todos os tipos de animais que rastejam, que correm, que voam, que nadam. No quinto dia. E ei, homem, ei, mulher. Ele disse, haja,
façamos o homem a nossa. Façamos. Ele não estava sozinho. E quando ele fez o espírito da terra, assoprou. E o homem teve vida. Se tornou um ser vivente. Haja palavra. Palavra. Hoje é o poder da palavra. Eu quero trazer uma palavra para você. Então, eu sou. Diga, eu sou. Eu posso. Palavra. É isso aí, Lucas. Palavra ativa sabedoria. E assim tudo é feito. Então, eu posso. Eu sou. Eu mereço. Essa palavra é forte para quem tem um espírito de escassez. Eu mereço. Eu quero. Palavra. Palavras podem curar. Palavras delegam a autoridade. O centurião lá com Jesus. Senhor, eu sou um homem de autoridade igual ao Senhor. Eu digo ao meu servo, vai. Eu digo ao meu servo, vem, e ele vai, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faz, e ele faz. Então diz só uma palavra, e o meu servo será curado. Uau! Jesus disse, que assim seja. Vá, ele está curado. Então palavras geram a autoridade. Palavras dirigem os sentidos. Eu digo assim, veja. Eu digo, ouça. Eu digo, toque. Então, palavra dirige os sentidos. São como flechas e mísseis. Atraem vibrações. Paz. Paz. Serenidade, tranquilidade. Palavras ditas criam imagens no nosso arquivo existencial. Cada palavra que você emite tem energia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Mas como que eu vou ter fé se não há quem fala? Como que eu vou ter fé se não há quem fala? Eis aí, você precisa falar. Então hoje eu quero dar uma palavra de ordem para você. E a palavra de ordem é o especialista. O especialista. Eu quero hoje trabalhar com você a palavra especialista. No que você é especialista? Porque eu ajudo especialistas. Eu ajudo especialistas a irem de aprendiz a mago do oratório. O que é um especialista? Um especialista é um profissional. O especialista é alguém que tem uma atribuição, que sabe fazer um determinado nicho de produto que ele saiba fazer, um serviço que ele saiba fazer. Eu tenho inúmeras especialidades que eu fui ao longo da minha vida me aperfeiçoando e buscando esse conhecimento. Eu assisti uma palestra do Oscar Motomura, que é um dos grandes líderes brasileiros da Manakei, e na época ele falou que no ano 2000, já passou 20 anos, ele disse assim, que no ano 2000, quem não tivesse pelo menos 4 profissões, ou seja, que não fosse especialista em pelo menos 4 áreas do conhecimento, teria grande dificuldade do trabalho. Olha só. E eu fui atrás, fui fazer uma especialização, fui fazer outra, porque eu queria estar pronto no ano 2000. Então eu li muitos livros, busquei muito conhecimento em livros, então aqui nas minhas prateleiras está cheio de livros. Livros sobre inteligência multifocal, livros sobre o funcionamento do cérebro, livros sobre inteligência de todos os níveis de inteligência, conhecimento sobre inúmeras áreas do conhecimento. Mas eu escolhi, e agora, no tempo que nós estamos vivendo agora, é muito importante o especialista
O especialista. Mas assim, mas Giovanni, eu sou um especialista generalista. Eu conheço muitas coisas. Foque em uma. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo diferente. Se especialize, seja especialista em uma... Lucas, especialista em cibersegurança. Isso? É isso? Em segurança, cibersegurança. Então, uma especialidade vai levar você para caminhos mais... para você alcançar resultados mais rápido. Então, o que significa ser um especialista? Por exemplo, eu sou um cara que trabalha em desenvolvimento pessoal. Eu trabalho, vou separar para você agora os nichos, né? A área de conhecimento. Então, eu sou um cara que trabalha em desenvolvimento pessoal. Daí eu trabalho a comunicação. Na comunicação, eu podia trabalhar com a comunicação escrita. Eu poderia trabalhar com a comunicação editorial para livros. Eu podia trabalhar com a comunicação não verbal, mas eu escolhi a comunicação verbal. Eu escolhi a oratória. Então, eu sou um especialista em oratória. Então, eu estou estudando a oratória clássica. Então, eu estou estudando os 3 pilares da oratória clássica de Aristóteles. Eu estou estudando a oratória clássica de Roma, de Cícero. Aí eu estou estudando a oratória moderna, que Martin Luther King usou, que Obama usou, que Oprah usa. Então, a oratória moderna, que é a oratória da liderança, a oratória do propósito. Olha só de eu dizer para você a palavra especialista, a quantidade de informação que está vindo dessa palavra especialista. Quando eu falo especialista, traz você para entender o que é ser um especialista. Então, no meu caso, especialista em oratória. Então, oratória moderna, oratória clássica. O que é oratória moderna? Então, oratória moderna é a oratória do propósito, é a oratória do poder da palavra, é a oratória de alto impacto. A oratória holística, que é você encontrar no comunicador o seu espírito, o espírito do comunicador. Então, quando eu me torno um especialista naquilo que eu desejei, e no meu caso é especialista em oratória, eu começo a estudar tudo relacionado a essa especialidade. Então, por exemplo, a palavra que eu quero que você trabalhe essa semana é o especialista. O que você é especialista? Mas Giovanni, eu sou especialista em beleza. Tá bom, então você é especialista em beleza. Qual parte da beleza? Beleza corporal. Tá, tudo bem. Mas qual parte do corpo que você vai trabalhar? Eu trabalho tudo, todo. A pessoa vai lá, eu cuido do cabelo, eu cuido da sobrancelha, eu cuido... Não. Ei, o Brasil tem 110 milhões de pessoas conectadas nesse exato momento. 110 milhões nesse momento conectadas na internet. E se você for especialista de tudo, você vai encontrar dificuldades. Sabe por quê? Porque captar atenção como especialista, você captar a atenção da sua audiência, você está lá falando para uma pessoa que quer cuidar das unhas. Aprender a fazer figuras nas unhas. Unha disso, unha daquilo. Se você está procurando se tem uma pessoa que está ouvindo você e ela está interessada em cuidar das unhas, você está falando de sobrancelha, ela vai sair. Uma ou outra pode ficar. Mas se a pessoa está querendo cuidar da sobrancelha e você está falando de unha, não interessa. Agora você vai falar do pé, unha encravada. Se você for um especialista em unhas encravadas, vai ter milhares de gente interessada em ouvir você. Mas a pessoa que está com problema de unha encravada, ela não está interessada em fazer unha com desenho, com sobrancelha disso, daquilo. Então, o tempo é o tempo do especialista. Você precisa ser especialista em uma área. E essa área que você se tornar um especialista vai abrir muitas oportunidades para você de trabalho, de segunda renda, de oportunidade de um novo trabalho, de obter renda no mundo digital, no mundo offline. Então, oratória. O que oratória me possibilita? Me possibilita fazer mentoria, eu posso ser um mentor.
A oratória me possibilita fazer palestra, eu já faço palestra há 33 anos, sou professor. A oratória me possibilita dar aula. A oratória me possibilita criar meu curso online, meu treinamento online. A oratória me possibilita inúmeras situações. Então, eu escolhi oratória. Eu podia falar sobre inúmeras coisas, sou gestor público. Eu poderia falar sobre as ferramentas de gestão. Eu posso falar sobre o líder, mas as atitudes do líder. Mas eu posso falar também as ferramentas para o líder. Eu tenho um método, por exemplo, 100 dias de gestão. Em 100 dias você pode mudar qualquer contexto empresarial pelo meu método. Mas eu escolhi oratória. Porque se eu começar a falar com você sobre esse método de 100 dias, se eu começar a falar sobre ferramentas de gestão, se eu começar a falar de ferramentas do líder, as pessoas vão se perder. Vai ter pessoas que vão ter interesse nisso e daí fica muito general, muito geral. Então, eu escolhi, identifiquei, eu sou um especialista e eu ajudo especialistas, entre 25 e 54 anos é o meu público. Homens e mulheres especialistas entre 25 e 54 anos a conhecer a oratória para falar de forma clara, persuasiva e com espiritualidade e obter mais de 90% de aprovação na sua comunicação. Sair de aprendiz a mago da oratória. Plim, 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 plim. Como que é isso, Giovanni? Sim, eu vou mostrar as técnicas da oratória clássica. Vou mostrar as técnicas e a habilidade da oratória moderna. Vou introduzir em você o conhecimento do ator do teatro da oratória clássica no líder da oratória moderna. E vou colocar em você a experiência do mago da espiritualidade nesse líder. Então você vai ser um líder que fala de forma clara, extremamente claro, persuasivo e com espiritualidade. Então você vai ser um especialista que tem a arte do ator na sua fala. Você vai ser um especialista que tem o propósito na sua comunicação, porque daí você vai entender qual é o seu propósito, qual é a sua identidade como comunicador. E como especialista você vai conhecer a espiritualidade, que é inserir o seu espírito de comunicador na sua fala. Entendeu? Então a palavra é especialista. Se você for especialista em sobrancelha, você vai falar os tipos de sobrancelha. Você vai falar como, eu por exemplo, às vezes quando pego uma tesourinha e fico cortando aqui, eu não fico cuidando disso. Mas se tiver uma pessoa que é especialista em sobrancelhas masculinas, sobrancelha masculina e sobrancelha feminina, você pode ser um especialista em sobrancelha masculina, falar para homens que é importante a sobrancelha, que a sobrancelha é uma parte do seu rosto. Eu estava vendo ontem que tem agora um estudo, por exemplo, das cores. Eu achei muito legal. A pessoa é especialista identificar na pessoa qual a cor que é mais atrativa para ela, para criar uma imagem, para fazer um branding, para criar uma imagem perante as outras pessoas. Então, quando eu aprendo essa técnica, esse conhecimento, é um especialista. Então, um especialista em ler rosto. Ô, Giovanni, como assim? O rosto tem mais de 20 mil nervos. Você pode se tornar um especialista em ler rosto. Microsinais. Tem lá, linguagem do corpo. O livro é linguagem do corpo, a linguagem corporal. O corpo fala. Está lá o livro. Você pode ser um especialista em linguagem de ler rosto. Vai ter gente interessada. Como ler o rosto de uma pessoa que está mentindo? Como ler o rosto de uma pessoa, se ela está triste, se ela está cansada, ou se ela está exausta? Eu consigo ler o rosto. É possível ler o rosto. Porque eu aprendi linguagem não verbal. Como eu trabalho oratória, eu preciso trabalhar palavras, PVC, palavras, a voz e o corpo. E tá aqui a Vani. Hoje nós vamos falar com o especialista. Às 20 horas, convido você. A Vani é fonoaudióloga. Hoje nós vamos falar, fala especialista. Vai ter uma fogueira digital
às 20 horas nós vamos falar com a Vani, né, Vani? Estou esperando você para vir aqui escutar. O fonoaudiólogo. Ó, eu tenho uma pesquisa aqui feita por uma universidade americana que ela estudou que pessoas que têm voz grave, entre pessoas que têm voz grave e pessoas que têm voz aguda, nas entrevistas, aparentemente, daí eu vou ouvir especialista hoje à noite, aparentemente as pessoas que têm voz grave têm uma incidência maior de serem contratadas do que as pessoas que têm voz aguda. Mas, Giovanni, e se a voz minha é aguda? Você pode deixar mais grave? Vamos ouvir o especialista hoje, às 20 horas. Então, ó, a palavra hoje é especialista. No que você é especialista? No que você é especialista? Vamos ver o Cássio. O Cássio está dizendo assim, mestre, eu li a arte da persuasão, aqueles gatilhos mentais, tais como a autoridade, reciprocidade, compromisso. Se aplica no oratório? Sim, são mais de 30 gatilhos mentais. Gatilhos mentais, na oratória clássica, por exemplo, nós temos lá ethos, ELP, lembra? Ethos, autoridade. Logos, palavra. Pathos, emoção. Então, lá 400 anos antes de Cristo, há 2.400 anos atrás, Aristóteles já ensinava a arte das emoções. Hoje, na oratória moderna e na estrutura do conhecimento que nós temos da inteligência emocional, a nossa mente tem arquivos de memória que se abrem a partir do momento que eu uso algumas ferramentas, alguns gatilhos, que a gente chama de gatilhos mentais, que o nosso cérebro, baseado nas experiências que nós temos, ele acaba aplicando esse conhecimento, dando informação para nós, como se aquilo fosse uma verdade. Então, quando eu aprendo a entender os gatilhos mentais, eu procuro entender para ver se o meu cérebro não está colocando em mim uma armadilha. Por exemplo, você passa na rua, tem 2 restaurantes. O gatilho social. Aí você passa, tem 2 restaurantes. Um tá cheio, o outro tá vazio. O seu cérebro diz assim, aquele que tá cheio, a comida é melhor. E não significa que seja. Pode ser que o outro ainda não abriu, pode ser que o outro as pessoas ainda não conhecem, não tem ainda a autoridade, não tem ainda reconhecimento social sobre o seu funcionamento. Então, vale a pena fazer uma visita lá e perguntar o que você serve. E se é um restaurante que também tem bons cozinheiros, bons chefes, quem sabe você vai ser melhor atendido, porque tem poucas pessoas, eles vão atender melhor. Então, não significa, mas o nosso cérebro diz que aquele lugar que está cheio é melhor. Então, hoje, o tema da nossa fogueira digital aqui, da nossa live, é o especialista. Mas eu falei muito sobre o poder da palavra. Mantras, palavras. E a palavra de ordem, então, ó, palavra de ordem da semana, tá bom? Eu poderia dizer assim, ó, a palavra de ordem da semana é marche. Não, a palavra de ordem da semana é o especialista. Quem é você? Quem é você? Aonde você é especialista? Hoje, Giovanni, eu não sou especialista em nada. É assim, você pode ser especialista em varrer. Você pode ensinar como que varre bem um lugar. Tem gente que não sabe varrer. Você pode ser especialista em muitas áreas. Ó, tem um especialista, eu estava vendo, por exemplo, o cara é restaurador de Fusca. Restaurador de Fusca. É a especialidade dele. Ah, mas ele pode restaurar Corcel, ele pode restaurar BMW, ele pode... Não, ele escolheu ser especialista em restaurar Fusca. Então todas as pessoas que têm Fusca procuram ele. E ele está sempre cheio de serviço. A oficina dele está sempre cheia, está sempre restaurando um Fusca. Então ele tem peças para Fusca velho, ele tem peças para Fusca chamado de antigo.
Tem peças para antigos, para velho. Ele sabe como restaurar peças, ele sabe como colocar pintura diferente, ele sabe como colocar um para-choque diferente, ele sabe como restaurar o motor, ele sabe sobre restauração de Fusca. Então ele é especialista em restauração de Fusca, especialista em ler rosto, especialista em unha, especialista em sobrancelha, especialista. Valeu? Plim, plim. Essa é a palavra de ordem da semana. Valeu pela aula? Hoje é o poder da palavra. Palavras têm poder. Palavras precisam ser criadas imagens no cérebro das pessoas que estão ouvindo. Então, quando eu vou para um determinado lugar para levar uma mensagem, eu escolho as minhas palavras. Palavras como consistência, integridade, família, oratória. Elas têm poder. Aprender. Então, cada palavra dita, ela se desmembra. Por exemplo, se eu quisesse ensinar você sobre a palavra do mundo digital, então eu ia ter que ensinar você copywriter, editor de vídeo, diagramador, ensinar headline, como criar frases atrativas, como captar atenção, como fazer live. Então, mundo digital. Então, a palavra de hoje é sabedoria de entender qual é a sua especialidade. Então, fala especialista. Aonde que você é especialista? Quero que você fique exercitando hoje, tá bom? Exercitando hoje, até amanhã tem outra aula. Quero que você fique exercitando. Aonde que eu sou especialista? E se eu não sou ainda uma autoridade nisso que eu estou estudando, para me identificar como especialista, que você comece a procurar, tá bom? Então, até amanhã. E fique com essa palavra de ordem. O especialista. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita você. Espero você hoje à noite, às 20 horas. Fala especialista. Nós vamos ouvir a Vani, que é uma empresária, é uma fonoaudióloga, é uma líder das mulheres empresárias de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ela é uma embaixadora da paz por uma entidade ligada à ONU e ela vai trazer informações sobre aonde que a oratória ajudou ela como especialista e aonde que o especialista fonoaudiólogo pode nos ajudar na oratória, na voz, na respiração. Espero você, 20 horas, aqui no Instagram.